Quem casa quer casa. As pessoas casam não com o objetivo de terminar, é tipo comprar um carro com a intenção de vender. Mas pode acontecer um divórcio. E para isso, você precisa pensar na hora de casar no regime de casamento. Se não dá uma confusão depois, presta atenção aqui, ó, põe no ar. O casamento é algo muito aguardado pela maioria das pessoas, mas é tanta coisa para se preocupar. Vestido de noiva, salão de festa, bolo, docinhos e por aí vai, uma trabalheira só. É tanta coisa que um dos itens mais importantes acaba sendo deixado de lado, o tipo de contrato de casamento. O pacto antenupcial é um documento no qual as pessoas celebram, antes de casar, algumas convenções, alguns acordos, para o casamento. E dentre eles, a escolha do regime de bens que vai reger aquele casamento. Aí, neste documento, que tem que ser feito necessariamente por uma escritura pública, quando a pessoa vai fazer o procedimento de habilitação para o casamento, ela escolhe o regime de bens que vai constar nesse pacto antenupcial. Os chamados pactos antinupciais podem ser de 4 tipos diferentes: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens e participação final dos aquestos. Quando a pessoa escolhe o regime da comunhão parcial, ela não precisa fazer o pacto antenupcial. Neste regime, os bens que os cônjuges tinham antes de casar, eles não se comunicam um com o outro. Nós chamamos de bens particulares, ou seja, é um bem do próprio cônjuge, que não vai ter comunicação patrimonial com o cônjuge que ele está contraindo matrimônio. O que se comunica no regime da comunhão parcial? Os bens que eles adquirirem onerosamente na constância do casamento. O regime da comunhão universal de bens é aquele regime que, em regra, todos os bens são considerados bens comuns, ou seja, é tudo nosso. Mesmo aquilo que eu tinha adquirido antes de casar, aquilo que eu adquiri na constância do casamento, é considerado um bem dos dois cônjuges. E o regime da separação de bens é aquele regime onde todos os bens são considerados bens particulares, ou seja, o que é meu, o que é seu. O regime da participação final nos aquestos é um regime na qual ele é uma mistura da comunhão parcial com a separação de bens. Neste regime, os bens adquiridos na constância do casamento vão ser considerados como se fossem bens particulares. Mas quando esse casamento chega ao fim, é analisado os aquestos, ou seja, os bens que foram adquiridos em nome de cada cônjuge na constância do casamento, e daí vai se fazer uma compensação como se fosse da comunhão parcial de bens. O regime de bens pode ser mudado depois do casamento, mas isso requer uma autorização judicial e o consentimento dos cônjuges. Os cônjuges são casados pelo regime da comunhão universal de bens e, por algum motivo, isso tem que ser explicado no processo, eles resolvem alterar para o regime da separação de bens ou da comunhão parcial de bens. É plenamente possível fazendo isso dentro de um processo judicial. Mas, afinal de contas, qual o melhor tipo de pacto antinupcial? Nós não temos o melhor regime, a gente tem o mais adequado para aquela situação. Então, aquela pessoa que vai contrair matrimônio, ela deveria procurar uma assistência jurídica perguntando, dentro daquela situação específica dela, qual seria o melhor regime de bens. Porque, como cada regime tem a sua especificidade, então ela vai ter que fazer uma correlação com a situação de vida que ela tem, com o efeito jurídico de cada regime. Vá lá, case, realize o seu sonho, é isso que você quer? Mas tenha todas as garantias também, porque afinal de contas, a gente conhece os parceiros na separação. Não é na hora na junção, é depois.